Há mais de 100 anos que os governantes tentam controlar os ciclos econômicos, num movimento que se intensificou especialmente depois da década de 70, quando o mundo embarcou na era do papel moeda inconversível, isso é, que não pode ser restituído em absolutamente nada. E tivemos banqueiros centrais, como o ex-presidente do Federal Reserve, o Alan Greenspan, que na década de 90 inclusive alegou que havia conseguido domar os ciclos da economia. Now, with central bank intervention, which is what we central bankers have learned in the last several generations, is that we have the capability not to eliminate the adjustment. That cannot be done and should not be done. But we can spread it out, smooth it out, and reduce the degree of hardship. Poucos anos depois, tivemos o espetacular crash da Nasdaq. Estourava a bolha de tecnologia dos Estados Unidos. Monday, March 13th, 2000. A large number of sell orders for technology stock worth several $1 billion were processed at the same time. The stock market plummeted, triggering frantic selling. E logo depois desse evento, durante a década de 2000, nós vimos o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, garantir que os ciclos de auge e recessão não voltariam mais. And I have said before, Mr. Deputy Speaker, no return to boom and bust. We will not return to the old boom and bust. No return to boom and bust. E o próprio Ben Bernanke, que assumiu a presidência do Fed em 2006, defendia a tese que estávamos diante da grande moderação, um período de estabilidade de preços e de alto crescimento econômico. E o resultado foi a grande crise financeira de 2008. Lehman Brothers is going bankrupt, and financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black. Employees of America's fourth largest investment bank saw the writing on the wall late Sunday after talks to pull them back from the abyss collapsed. Hey Harry, good morning to you. Much of the focus here on Wall Street this morning remains on AIG, that giant insurance company that is already getting up to $20 billion in help, but may need quadruple that to survive. On Wall Street, a wild weekend became a messy Monday. Nervous investors pulled money from the market. The worst Dow drop since 9/11, nearly $700 billion in losses. 10 years ago, on the 7th of October 2008, Britain almost went bust. We were on the very brink of Armageddon. The stakes were incredibly high. The giant Royal Bank of Scotland, known as RBS, ran out of cash. E agora, 12 anos depois desse evento cataclísmico que quase levou ao colapso da economia global, temos novamente gente renomada defendendo a ideia de que os ciclos econômicos foram erradicados. I guess okay, and then there's the macro bet. How do you recover after 2019 on the macro side? Well, 2018, I think, was a lesson learned. The tightening of central banks all around the world wasn't intended to cause a down. Será que desta vez eles têm razão? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da série Os 3 Passos para Investir nas Altas e nas Baixas do Mercado. Meu nome é Fernando Urrich, eu tenho mais de 18 anos de experiência com finanças corporativas e hoje trabalho em um dos maiores escritórios de investimentos do Brasil. E o meu interesse por esse tema começou quando eu trabalhava como diretor financeiro no Golfo Pérsico, baseado em Dubai, em uma multinacional alemã da indústria de elevadores. E foi quando eu testemunhei em primeira mão, isso foi em 2008, antes de estourar a grande crise financeira. E no momento que eu cheguei lá em Dubai, eu via toda aquela pujança, aquela economia que estava bombando, estava super aquecida, tudo dava certo, nada dava errado, todos os investimentos, os preços dos imóveis estavam dobrando a cada 18 meses, e aquilo me fez fazer mais perguntas, me fez questionar o que estava acontecendo e o que poderia acontecer, porque por alguns sinais a gente poderia intuir
que não parecia ser algo sustentável. Algo estava errado e que logo mais adiante não conseguiria permanecer naquele estágio avançado de atividade econômica como eu jamais havia visto. E foi depois desse momento que eu resolvi me aprofundar na teoria de ciclos econômicos, onde eu resolvi fazer um mestrado em economia em Madrid, na Espanha, e foi quando eu tive contato finalmente com economistas como Richard Cantillon, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek e, mais recentemente, Vikram Mancharamani, com um livro chamado Boom Bustology, e eu fui entender que vários autores já estavam estudando os fenômenos dos ciclos econômicos há pelo menos 250 anos. O caso mais antigo, como é o próprio Richard Cantillon, que talvez tenha sido um dos primeiros a documentar e inclusive aproveitar e surfar a onda de um ciclo econômico e conseguir fazer fortuna desta forma. Para quem não sabe, o Cantillon é um irlandês que na época estava radicado, na época isso foi 1720 e poucos, a 1715 a 1730, ele radicado na França, quando o então ministro da Fazenda da França era o John Law, o britânico John Law, o escocês John Law, e com o seu esquema de papel moeda acabou gerando uma grande bolha de crédito e inflou o preço das ações, e foi uma das primeiras bolhas de ativos e de ciclo econômico que a gente tem documentado, que foi a chamada bolha da Companhia do Mississippi. Isso na França, início do século XVIII. Então, o fenômeno de ciclos da atividade econômica, a flutuação dos ativos, bolhas especulativas, ele já é bastante documentado e estudado há pelo menos 250 anos. Então o objetivo primeiro nesta aula, que é a primeira de 3, é entender o que são os ciclos econômicos, para na segunda aula a gente poder entender de forma mais prática como identificar as fases do ciclo, como tirar o pulso da economia e poder entender em que fase nós estamos, e por fim, na terceira e última aula, a mais importante de todas, como os ativos financeiros se comportam em cada uma das fases do ciclo econômico. Então, sem mais delongas, nesta primeira aula vamos ver sobre os 3 passos para investir e o que são os ciclos econômicos. É interessante quando a gente analisa a economia, e aqui eu coloco já o gráfico do PIB americano, desde lá de 1950, como essa ciclicalidade da atividade econômica pode ser notada. Isso é, a gente vê como a atividade econômica, aqui no caso medida pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a medida principal de atividade produtiva, de produção de um país, como ele oscila ao longo do tempo. Então ele vai de períodos de alto crescimento com períodos de baixo crescimento, períodos de alto crescimento, médio, baixo crescimento, de forma realmente volátil. E aqui temos apenas 60 anos de atividade econômica. E vejam aqui que no caso são os anos, é o eixo X, e o crescimento em percentual da atividade econômica da economia americana. E as áreas em cinza significam os períodos de recessão, isso é, os períodos em que a economia contraiu, então são períodos recessivos. Então essa parece que ser quase que uma realidade, um fato da realidade que não há como mudar, ou seja, os ciclos estão aí, estão dados, eles acontecem, tendem a acontecer, e resta a gente entender como eles funcionam e qual é a dinâmica do ciclo econômico. Isso não é apenas nos Estados Unidos, nós temos também, por exemplo, ciclos no Brasil. Aqui é o ciclo o crescimento anual do PIB brasileiro, desde aqui de 96, então, mais ou menos logo depois do início do Plano Real, quando finalmente tivemos uma moeda minimamente sã, ou seja, que não era depreciada com altas taxas de inflação ou com períodos de hiperinflação. Então a gente tem aqui a história documentada desses últimos 25 anos, mais ou menos, de crescimento econômico. E aqui a história não é diferente. Nós vemos vários períodos de ciclo, então a gente vê que é esse período que parece que é o auge de recessão, o auge da atividade econômica, então uma fase de expansão, e aí chegamos no pico da atividade, e aí vem uma retração da economia ou uma desaceleração do crescimento, e aí vem uma retomada e novamente um ciclo de crescimento logo mais adiante, como a gente pode ver pelaquela linha vermelha. E se a gente olhar novamente,
a gente pode ver um período mais recente, que foi este de 2009 e 2010, que foi um dos períodos de maior crescimento, certamente o de maior crescimento da era do Plano Real. Então ali foi pelo menos dos últimos 15 anos, 2009, 2010, eu estou dizendo, que a economia brasileira chegou a crescer a taxas de 7,5% ao ano. Mas como qualquer ciclo econômico, ele costuma acabar e logo depois vem a desaceleração e possivelmente um período de contração econômica. Isso é, cai o nível de produção em relação aos anos anteriores, o país passa a produzir menos do que havia produzido e uma série de eventos acontecem durante esses períodos. Então aqui a gente pode ver, no caso aqui brasileiro, foi uma profunda recessão, praticamente a pior recessão e mais longeva dos últimos 100 anos no Brasil, que durou praticamente de 2015 até 2017. Então realmente foi um período muito, muito duro para todos os brasileiros, um período de penúria, de sofrimento, de desemprego, de ter que apertar os cintos e poupar para poder dar conta da realidade e cobrir os gastos de cada mês de cada família, né? E vejam que interessante este gráfico que eu vou mostrar a seguir. Se a gente pudesse medir o crescimento total em cada um dos ciclos de expansão da economia brasileira, começando no início do século passado, vejam que interessante. A gente vê aqui ali, por exemplo, na década de 10 até meados da década de 20, a economia brasileira cresceu cerca de 71% no acumulado. Depois tivemos uma grande pujança logo perto do fim da Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos o ano de 62, foi um crescimento de 310% da economia brasileira, realmente tremendo crescimento. Depois da década de 60 e 70, foram cerca de 14 anos mais ou menos, onde a economia brasileira chegou a crescer 238%. E aí depois vejam como a partir da década de 80, aqui da mesma forma, essas barras em cinza denotam os períodos de recessão onde a economia contraiu, e esse gráfico, esses períodos de recessão, eles são compilados pelo CODACE, que é o Comitê de Datação dos Ciclos Econômicos, porque não é apenas indicadores de PIB que denotam um período recessivo. Há outros critérios também que eles incorporam para poder definir tecnicamente quando um período de recessão iniciou e quando ele chegou ao seu fim. Então a gente pode ver aqui nesse gráfico como a partir da década de 80, quando realmente iniciou aquele período de alta inflação brasileira, período de moratória da dívida externa, calote da dívida pública, mais períodos hiperinflacionários ali no início da década de 90, a gente pode ver que foi praticamente só recessão ali nos primeiros anos, e realmente foi uma década perdida, e aí depois finalmente na década de 2000 conseguimos ter um mínimo de controle das finanças públicas, um mínimo de controle monetário, de estabilidade em taxa de juros, estabilidade cambial, e aí finalmente tivemos algum crescimento, foi cerca de 26%, e depois ali 2009, 10, 17%, mas como a gente vai ver logo mais adiante, esse último ciclo forte de crescimento que a gente viu de 2009 até 2015, ele foi forte por algum breve período, 2009, 10 e 11, mas depois ele acabou não indo tão longe porque ele continha as sementes da própria ruína. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso até na próxima aula, na segunda aula, sobre os indicadores do ciclo. Mas voltando aqui então ao ciclo da atividade econômica da economia brasileira. Então, para a gente definir o que são os ciclos econômicos, aqui eu coloco esta linha com que simula o que seria o PIB da economia, ou seja, a produção da economia, para simular o período de auge, período de pico da atividade, de contração ou desaceleração, e a retomada ou a recuperação da atividade econômica e quando a economia passa a crescer novamente. Então esse seria o ciclo normal da economia. Então se a gente pudesse definir o que são os ciclos, entender de forma mais técnica e rigorosa, os ciclos são flutuações recorrentes e irregulares da atividade econômica global e não apenas setorial. E aqui quando a gente fala global, seria de todo o território, no caso brasileiro, ou do território nacional. E há também ciclos globais, que significam ciclos de crescimento e de auge, de recessão do mundo inteiro. E a gente pode, inclusive, muitas vezes
delimitar o que é um ciclo global, então de toda a economia do mundo, ou às vezes um ciclo apenas local. E muitas vezes eles estão desconexos. Isso é, um ciclo local pode estar numa fase de expansão, enquanto um ciclo global pode estar numa fase de contração ou recuperação. Então, não necessariamente os ciclos locais e globais andam sempre em sintonia. E as principais magnitudes macro que a gente pode avaliar que acabam sofrendo flutuações nesses períodos são magnitudes de produção, de consumo, de investimento, de emprego, de preços. E são essas oscilações cíclicas de duração variável. Então essa seria uma definição mais técnica do ponto de vista da ciência econômica, o que são ciclos econômicos. E aí qual é a causa essencial dos ciclos? A gente pode aqui primeiro identificar a primeira causa essencial, e aqui vale a pena fazer um parênteses, porque a teoria dos ciclos, as ciências, as várias linhas de pensamento econômico que estudam os ciclos, tem várias teorias, algumas complementares, algumas divergentes, e a que eu vou ilustrar aqui, que eu vou fornecer aqui, é a teoria principalmente da chamada teoria austríaca de economia, ou escola austríaca de economia, mais ou menos destes autores como Richard Cantillon, como Mises, como o próprio F.A. Hayek, que ganhou o Prêmio Nobel em 74. Então, essa é a teoria que eu vou explicar aqui. Inclusive, é a chamada TACE, Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos. Mas vários dos conceitos que eu vou trazer aqui não se limitam à teoria austríaca. É importante frisar isso. Então, qual é a teoria essencial, a causa essencial? A gente pode definir como a deterioração da liquidez dos agentes. Então isso significa que há um descasamento de prazos e riscos que gera uma descoordenação intertemporal dos agentes econômicos. Então as necessidades dos poupadores não coincidem com a capacidade dos investidores. Então aqueles que estão poupando recursos querem poupar por um prazo determinado, e aqueles que estão investindo esses recursos poupados, eles vão investir num período determinado, onde os frutos desses investimentos vão maturar num período de tempo que compete ou que diverge com aquele dos poupadores. Esse é o descasamento, que significa a deterioração da liquidez dos agentes. Então os fluxos de caixa esperados pelos poupadores não coincidem ou a capacidade de geração de caixa da produção. Então eles não coincidem com a capacidade de geração de caixa da produção. Isso distorce e causa desequilíbrios na estrutura produtiva da economia, porque vários investidores ou empresários, os empreendedores, se lançam em projetos de investimentos que não vão conseguir ter todos os recursos disponíveis, ou dito de outra forma, não haverá poupança disponível para conseguir concluir todos aqueles projetos de investimentos. É nesse sentido que há desequilíbrios na estrutura produtiva da economia. E aí que entra também o Banco Central, sempre na condição de monopolista da emissão do dinheiro de cada nação, porque ele tem o poder de promover, ampliar, às vezes prolongar ou intensificar esse descasamento de prazos e riscos, porque ele é a única entidade capaz de garantir a liquidez do sistema. E a liquidez, aqui é importante frisar, seria a liquidez monetária, não real, porque tudo que o Banco Central pode fazer é injetar liquidez no sistema. Isso significa criar dinheiro para poder conceder empréstimos ou resgatar alguma instituição, resgatar algum setor ou alguma empresa específica. É isso que o Banco Central pode fazer. Então, o papel do Banco Central nesta condição acaba gerando oscilações cíclicas de maior amplitude e resistência. Por isso é necessário entender os ciclos como um fenômeno de causa essencial, sendo a deterioração da liquidez dos agentes, e que isso pode ocorrer mesmo na ausência de um Banco Central, como ocorreu já em vários períodos da história antes mesmo de termos bancos centrais. Mas quando há um Banco Central, por meio das suas políticas monetárias, ele acaba tendo a capacidade de ampliar a magnitude dos ciclos, reduzindo artificialmente os juros da economia, ampliando o processo de expansão do crédito e concedendo ou permitindo que os bancos concedam mais crédito barato, fazendo com que os investidores e vários empreendedores se lancem em projetos de investimentos como se houvesse a poupança genuína, mas na verdade não há. Há apenas liquidez
ou seja, recursos nominais apenas, liquidez nominal, recursos monetários, que acabam fazendo parecer que há recursos disponíveis reais para serem investidos quando não há. E logo depois de algum período de flutuação econômica, essas distorções da estrutura produtiva acabam gerando os expurgos dos excessos, e aí que aparecem os primeiros problemas e se tornam visíveis os primeiros erros empresariais. Então essa é a causa essencial dos ciclos, e esse é o papel do Banco Central, que ele acaba promovendo e ampliando e talvez prolongando os ciclos econômicos. Então, para a gente resumir esta primeira aula desta série, os ciclos são flutuações irregulares na atividade econômica, tem um crescimento insustentável devido à expansão creditícia sem o respaldo em poupança real. Então essa é a peça-chave. É um movimento de flutuação da economia, de ampliação da estrutura produtiva, mas sem o respaldo em poupança real, mas apenas meramente a expansão do crédito. Há uma deterioração da liquidez, então com influência decisiva dos bancos centrais, e aí se tornam nítidos os erros empresariais com efeitos reais da estrutura produtiva da economia. E quando isso acontece, quando nós verificamos esses fenômenos, é que várias magnitudes são impactadas. É a estrutura produtiva, é o nível de emprego, são os ativos também, os ativos financeiros, como renda fixa, o mercado de ações, a renda variável, imóveis, commodities. Tudo isso é impactado. E é por isso que o fenômeno do ciclo é tão importante, sobretudo para quem investe, para quem empreende, para quem está no mercado atuando, seja como executivo, como investidor, como gestor de patrimônio e até mesmo gerindo seu próprio negócio, seja um pequeno negócio ou um grande negócio. Então, na próxima aula, a gente vai falar de forma ainda mais prática para aplicar esse conhecimento e buscar identificar o que aconteceu com a economia brasileira, em que fase da economia ela estava e como a gente consegue medir o pulso da economia por meio da leitura de vários indicadores que estão disponíveis e ao alcance de qualquer investidor, de qualquer pessoa. Então espero que tenham gostado dessa primeira aula, não percam a segunda aula sobre os indicadores e depois a terceira e última aula, que vai ser a mais importante, sobre os ativos financeiros no ciclo econômico. Por hoje é só, espero que tenham gostado e até a próxima.